Fala pessoal, estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma aula de Geografia. Meu nome é Mário Sérgio e sou do canal Geografia é Aqui. Para entender o crescimento populacional, eu tenho de pensar nisso matematicamente. Eu estou trabalhando com números, né? E como que é calculado isso? É calculado isso a partir do que a gente chama de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem, ou seja, a natalidade, menos a quantidade de pessoas que morrem, ou seja, mortalidade. Bem, como que é calculado o crescimento vegetativo? É a partir de estatística, ou seja, taxas. As taxas, observe as fórmulas que estão aparecendo, né, de crescimento vegetativo, da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Essas taxas são por 1000 habitantes. Então, o que eu estou fazendo? Por exemplo, taxa de natalidade. Eu pego a natalidade, divido pela população absoluta e multiplico por 1000. Ou seja, é o número de nascidos por 1000 habitantes. A mesma coisa a mortalidade. Além do crescimento vegetativo, outro fator que interfere no crescimento da população de um determinado país, área, região, é a movimentação de pessoas, ou seja, a entrada e saída de pessoas, migrações. Dessa forma, o que nós vamos perceber? Se uma região recebe mais pessoas do que perde, se chega mais pessoas a determinada área do que sai, o que eu tenho ali? O que a gente chama de saldo migratório positivo. Então, a população ali pode crescer, mesmo que a taxa de crescimento vegetativo seja zero, mas se chegam pessoas ali mais do que saem, eu tenho crescimento populacional. Por outro lado, se saem mais pessoas do que chegam, eu posso ter também crescimento negativo, mesmo que a taxa de crescimento vegetativo seja positiva. Ou seja, se o saldo migratório for negativo, for altamente negativo, vai influenciar negativamente, né, até sobre o crescimento vegetativo. Sobre migrações, nós temos dois tipos, as migrações internas e as migrações externas. O que é migração interna? A migração interna é a movimentação de pessoas dentro de um país. Então, estou falando de fronteiras nacionais. No caso do Brasil, quais serão os principais tipos de migrações internas? Primeiro, que a gente chama de migração pendular. Lembra do pêndulo do relógio que ele vai e volta? Ou seja, migração pendular tem essa característica, é a ida e o retorno das pessoas, né, que migraram e um retorno rápido. Como que acontece isso? Pense, por exemplo, as grandes capitais. Pega um exemplo aqui, Belo Horizonte. Camarada mora, por exemplo, em Contagem, só que trabalha em Belo Horizonte. Então ele sai todo dia de Contagem, da sua casa, vai para Belo Horizonte, trabalha e retorna. Repare, vai e volta num curto espaço de tempo. Isso é uma característica de migração pendular. Em outras cidades, Montes Claros, que é onde eu resido, o que nós percebemos? Tem gente que sai de outras cidades para fazer tratamento de saúde aqui. Por exemplo, hemodiálise. Ele sai das cidades circunvizinhas, vem aqui em Montes Claros, faz o tratamento e retorna. Vai e volta rapidamente. Isso também é uma característica, né? É um tipo de migração pendular. Além da migração pendular, no Brasil nós tivemos o êxodo rural. Esse êxodo hoje, tem muita gente que considera que ele já se extinguiu. Não existe mais esse êxodo rural, que foi a saída em massa de pessoas da zona rural para a zona urbana. Isso foi provocado principalmente no período em que a gente teve o crescimento industrial brasileiro. Ou seja, a partir aí da década de 40 até por volta aí do final da década de 70, década de 80. O último tipo é a transhumância ou migração sazonal. No Brasil, essa migração tem como um dos principais representantes a migração de pessoas de zona rural para zona rural. Como assim? É muito comum as pessoas saírem do Nordeste brasileiro para irem para São Paulo trabalhar no corte de cana, na colheita de laranja, e depois retornam. Ou seja, enquanto lá no Nordeste está no período de seca, não tem chuva, eles não conseguem cultivar a terra, etc., eles saem de lá, vão trabalhar em São Paulo, principalmente São Paulo. Nesse momento lá, enquanto o Nordeste tem seca, lá é o período de colheita de algumas safras. A gente vê principalmente laranja e cana. E quando acaba esse período de safra, eles retornam para o Nordeste. E coincide aí, né, que o retorno deles para o Nordeste é no momento em que a gente tem lá o início do período das chuvas. Então reparem que normalmente é de zona rural para zona rural. É uma migração que vai e volta, só que um período mais longo. Com relação às migrações externas, nós vamos ter o que a gente chama de imigração. Imigração é quando nós temos a chegada de pessoas a uma determinada região. No caso do Brasil, hoje nós vamos ter um balanceamento entre imigração
né, que é a chegada, e emigração, que é a saída. Quais são os imigrantes que o Brasil tem atraído nesses últimos anos? Principalmente dos países aqui do entorno, latino-americanos. Nós temos recebido nesses últimos tempos, por causa da crise da Venezuela, uma quantidade grande de imigrantes venezuelanos, haitianos, certo? Sem contar, por exemplo, Bolívia, Paraguai, Peru, né? São países aqui do entorno. Por que o Brasil atrai essa população? Economicamente, pensando em questão de desenvolvimento, o Brasil está numa situação melhor do que desses países. Então, a ideia é que esses caras venham para cá buscando melhores condições de vida. Por outro lado, o Brasil também perde imigrantes. Ou seja, nós temos o que a gente chama de emigração, a saída de imigrantes. E esses caras que saem do Brasil, eles vão para onde? Principalmente para os países desenvolvidos. Ou seja, são os caras que saem daqui, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, para a Austrália. Por que eles vão para esses países? Como eu comentei com vocês, né, a atração de imigrantes pelo Brasil, quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália, ou seja, são países desenvolvidos, têm condições econômicas melhores do que o Brasil, sociais melhores do que o Brasil. Então, a pessoa que sai do Brasil para esses países busca lá condições melhores do que encontra aqui no país. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!